Flávio Bolsonaro no Le Figaro. Jornal que todo mundo deve ter escutado falar, né? O Le Figaro e o Le Monde, acho que são dois mais famosos aí da França. Flávio Bolsonaro candidato. Lula deixará um legado de corrupção, miséria, fome e violência. Gabaritou. Meu amigo Flávio, você gabaritou, meu amigo Flávio. Parabéns. Parabéns. Aí vamos lá. Pesquisa Quest. Eu podia pegar da Folha, podia pegar da Veja, eu podia pegar do Metrópolis, do Estadão, mas o gostinho de ouvir da boca da Globo é maravilhoso. Após pesquisa da Quest, vantagem de Lula para Flávio tem o terceiro recuo consecutivo no rally. Ai, é mesmo, Globo. Lauro Jardim, vantagem de Lula para Flávio no segundo turno cai pela metade em 2 meses. Maravilhoso. Flávio Bolsonaro reduz vantagem de Lula e esvazia efeito de união de governadores da direita. A união dos sem votos não tem votos. Oh, meu Deus. Ai. A voz da tia do Zap, né? É a voz de Deus. E a tia do Zap já escolheram. É o Flávio Bolsonaro. Não tem espaço pra Ratinho Júnior. Não, caiado, sim. Não tem. Papinho mole. Para, gente. Para. Flávio fideliza a direita no primeiro turno e avança entre eleitores. Nem Lula nem Bolsonaro, diz pesquisa da Quest. E aí, após revés em pesquisa, Kassab diz que rejeição brutal de Lula e Flávio ainda favorecem a terceira via. O cara não tem voto, o cara nem pontua, sabe? Você entendeu? Que é rejeição, irmão? Quem que vai votar em você, campeão? Sabe por que a rejeição é alta? É porque as pessoas têm lado. Ou seja, o petista, que tem certeza que é petista, ele odeia o Flávio. E o bolsonarista, o cara de direita de verdade, odeia o Lula. Por isso que eles têm a rejeição. Vocês nem contam, a gente não liga pra vocês. Aí uma que não saiu na Globo, né, mas que vale a pena pegar, eu peguei lá, né? Se fosse na Globo, tinha pegado da Globo também. Lula vê a aprovação desse PK 6 pontos no principal curral eleitoral do petismo no país. Queda no Nordeste. Única região que aprova a gestão petista é de 6 pontos. E glória a Deus, velho. Rapaz, se a gente libertar o Nordeste, tá doido. A gente tem que olha, se a gente conseguir libertar o Nordeste, a gente tem que começar a ter um pouco mais de ambição nessa vida. Quem sabe aí, não sei, invadir a Argentina, Bolívia e anexar tudo e virar tudo Brasil. Porque se a gente conseguir o Nordeste, aqui o Paraguai já tomou lá atrás, vai tomar de volta. Você tá louco? É só o Trump que vai tomar a Groenlândia? A gente começa tomando de baixo pra cima. Daqui a pouco a gente já toma ali a Califórnia. A gente já vê com a desculpa que a Califórnia tá dando errado, que é melhor tirar os Estados Unidos, que a gente vai dar um jeito, que a gente já deu um jeito no Rio de Janeiro no Nordeste. Rapaz, que maravilhoso, viu? Nem o Nordeste tá aguentando o Lula mais. O povo tá acordando, gente. Tá acordando. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem da tia do Zap. Isso aqui eu acho que vocês gostam de ouvir. Deixa eu mostrar aqui. Ela me encaminhou. Você lembra que eu falei que tinha uma tia do Zap que tá só botando a sementinha pra colher o maduro? Ela me falou de manhã bem assim, ó. Ela me encaminhou as mensagens que ela recebeu. Aí a pessoa já tá assim, ó. Pô, mas você ficou de me ver alguns nomes de candidatos. Eu gostei de receber mesmo, né? Fico muito frustrado na época das eleições sem saber pra onde correr. Se puder mandar, eu agradeço. Ela falou, Kim, eu vou trazer essa pessoa pra direita. Tá doido, pô. Tem como não, velho. Tá pra nascer um bicho mais chato que bolsonarista. Não desiste. Quer converter todos os amigos. Os amigos conhecidos. Fala isso, né, assim. Ai. Lembra de ontem, hein? Pelo menos uma pessoa você tem que converter até as eleições. É sua meta de vida pra esse ano. Meta do ano. Você tem que converter uma pessoa. Eu não quero trazer o isentão que anulou o voto. Isso aí não conta. Você tem que trazer 2. Aí, ok. Se você pega 2 isentões e botou pra votar, ok. Mas se for petista, um só. Aí eu digo, tu é herói. Nem preciso dizer, né? Tu mesmo vai saber. Aí o Caio Junqueira também analisou a pesquisa da Quest. Quest mostra cansaço com Lula em eleição em aberto. Hoje, 49% desaprovam o governo contra 45% que aprovam. A avaliação negativa é de 39%, enquanto 33% a consideram positiva. A rejeição subiu de 49% em agosto de 2025 para 54% em fevereiro de 2026. A vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno caiu de 16 pontos em agosto de 2025 para 5 agora. Vocês estão vendo isso? Caiu de 16 para 5, gente. Pessoal, a gente tá em fevereiro, gente. A campanha nem começou. Nem começou, gente. Flávio ainda tá fazendo o meio de campo internacional para evitar interferência externa. Petistas podem tentar relativizar esses indicadores, mas o Lula não. Ele sabe das dificuldades. Tanto que no sábado, em Salvador, Lula cobrou mobilização interna e afirmou que essa eleição vai ser uma guerra e que o que vai ganhar essa eleição é a narrativa política. O problema
O problema é justamente a narrativa. A aposta do Sidônio, em vez de propor algo novo, reforça a fadiga de material que o próprio Lula representa. É a mesma fórmula que garantiu ao PT 5 das 6 vitórias presidenciais recentes. Pacote de bondades, com alto custo fiscal e a defesa da justiça social via conflito de classes. Só que o Brasil mudou. O eleitor decisivo já não é majoritariamente o de baixa renda. Esse continua com Lula. O voto que define a eleição está hoje no centro de renda média, no eleitor moderado, que busca um Estado menos travado para poder ascender socialmente. E não há nada mais PT do que um Estado forte. Eu não gostei desse termo. Eu acho que não é Estado forte. Eu acho que o termo aqui a ser utilizado é Estado inchado, burocrático. E o Estado forte é um Estado que não baixa a cabeça pro crime organizado. Isso é um Estado forte. O Estado brasileiro é fraco, mas é inchado e burocrático. E falando sobre termos de jornalistas, eu fui conversar com o Capelli. Perguntei ao Capelinha ontem. Eu falei, Capelinha, esse termo aqui, liberalismo, que tá na tua matéria, é interpretação tua? Ou o Flávio falou isso? Ele falou, não, eu inferi da aspas dele. Tu viu que ele deu umas aspas dele? Eu falei, ele me ligou, ele ficou curioso, né? Porque ele perguntou isso. Eu falei, cara, eu não acho que o Flávio tava falando exatamente isso não, viu? Aí expliquei pra ele por quê. Ele falou, pô, vou dar uma olhada também. E aí, conversando com... dia de ontem, eu colhi informações. Vocês podem acreditar ou não. Colhi informações com alguns jornalistas mais à direita, que trabalham no consórcio. E eu vi, basicamente, de todos eles, que assim... Eles falam o seguinte, rapaz, pela primeira vez, vou te ser sincero, eu tô começando a achar que realmente tem chance do Flávio Bolsonaro vencer. No início eu achei que não ia pra lugar nenhum, mas achava que era necessário, né? Pô, tem que ter um candidato, em termos políticos, é importante, manter o grupo organizado, né? Não transferir o capital político, o pessoal tava nem pro Bolsonaro. Mas agora eu realmente acho que é pra valer. Pô, e aí o pessoal destacando aquelas coisas. Pô, o Flávio não tá caindo pegadinha, o Flávio tá com postura realmente assim de estadista, tá isso, tá aquilo outro, pipipi, popopô, e eu, espero contar com o seu voto, né? O Flávio tá mandando bem, viu? Os números confirmam. Entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, 50% desaprovam o governo e 44% aprovam. A base lulista segue no andar de baixo. O andar no meio está distante, o andar de cima é hostil. A conclusão é direta. Lula, aos 81 anos, não vende o futuro, vende o passado. E o eleitor não sai de casa para votar olhando pelo retrovisor. Ele vê o que Lula 3 entrega e não gosta. E vê o que o Lula 4 promete, parece ser apenas mais do mesmo. A pesquisa mostra que 42% consideram este governo pior que os anteriores e 57% acham que Lula não deve continuar presidente. E aí chegou o dia. Chegou o dia. Ler esse editorial foi uma aflição com ansiedade, com mix de felicidade, mas que só vê ao final. Eu leio essa porcaria todo dia. Então eu tava lendo e eu falava, tá, ele vai chegar no ponto que vai falar do bolsonarismo, vai chegar naquele ponto que vai falar, não, mas o bolsonarismo não é porque a gente tá criticando o Lula, que a gente tá elogiando o bolsonarismo, não, porque o bolsonarismo é o maior problema do Brasil, né, ó, o Lula tá, né, se for Lula contra o Bolsonaro, vai ficar de Lula. E eu fui lendo, e quando terminou eu falei, não acredito. Eu não acredito. Não é que não falou do bolsonarismo, falou dizendo que a democracia não vai acabar. O pior pro Brasil é a reeleição do Lula. Eu falei, eu não acredito. O Estadão fez o seu aval pra candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu tô até começando a desconfiar do Flávio, sabe mais? Mas eu não acreditei. Gente, isso aqui é maravilhoso. A guerra permanente de Lula. Começa. Não, vamos completo. Subtítulo. O petista diz que a eleição será guerra. E Lulinha Paz Amor não existe mais. Ora, nunca existiu. Lula é incapaz de reconhecer que outras forças podem governar pelo bem do país. Aí eu já li e fiquei meio assim, né? Vai falar da terceira via? Que é a terceira via que pode governar o país? Será que o bolsonarismo também pode entrar nesse ponto? Será que o Flávio Bolsonaro também pode governar pelo bem do Brasil? No discurso que fez na recente festa de aniversário do PT em Salvador, Lula avisou à militância que a próxima eleição presidencial, na qual tentará o seu 4º mandato, será uma guerra. Portanto, considerem-se avisados aqueles que, incautos, ainda acreditam na face do Lulinha Paz Amor, personagem fictício, cujo falecimento, aliás, foi comunicado pelo próprio Lula na mesma ocasião. Lula nunca foi nem de paz, nem do amor. Seu objetivo é o poder pelo poder e, para alcançá-lo, trata a política como trincheira, onde não há adversários a derrotar, mas inimigos a aniquilar. Rapaz, o petista quer o 4º mandato não porque tenha algum projeto de governo para o Brasil. Coisa que ele próprio, aliás, foi sincero bastante para admitir no tal comício em Salvador quando disse que não quer ser mais o presidente do Bolsa Família e que ele e o partido precisam pensar num outro projeto para este país. Lula quer ser reconduzido à presidência para continuar sua peleja particular contra todos os que ousam contrariá-lo. Há toda uma mitologia criada em torno de Lula para retratá-lo como um gênio da política. O Mensalão e o Petrolão provam, contudo, que a tal genialidade de Lula para arregimentar apoio sempre esteve lastreada na capacidade dos governos petistas de comprar votos na base do dinheiro vivo e do franqueamento das tetas do Estado aos interessados. Uma vez no poder, o PT sempre abocanhou o filé mignon da administração, deixando ossos e sebo para os aliados, impedindo a formação de uma verdadeira coalizão. Até aqui nada, né? Não, relembrando o bolsonarismo. Ó, quieto.
quieto, tá quieto. Nenhuma surpresa. Lula e o PT são incapazes de reconhecer que outras forças políticas podem governar pelo bem do Brasil. Assim que finalmente ganhou sua primeira eleição presidencial depois de 3 tentativas, Lula rasgou a fantasia de Lulinha Paz e Amor com a qual ludibriou o eleitorado em 2002 e tratou de responsabilizar a FHC pelos problemas do país que lhe cabia governar, acusando os tucanos de terem deixado a herança maldita, né? Uma grossa injustiça em relação ao governo que estabilizou a economia, acabando com a inflação e foi exemplar na transição para o mandato de Lula, a despeito das inúmeras agressões que sofreu dos petistas. E nenhuma comparação com o Bolsonaro. Não, isso aqui é diferente de Bolsonaro, que na transição... Nada ainda do Bolsonaro. Eu tava falando, cara, cadê a parte? Vai chegar aquela parte do Bolsonaro, que vai falar do Bolsonaro, que Bolsonaro é pior. A invenção da herança maldita é, portanto, o marco zero da guerra de Lula contra o Brasil, que não é petista. Desde então, nunca houve um instante de paz e ninguém foi poupado da era do PT. A insuspeita Marina Silva, trucidada pela campanha da Dilma na eleição de 2014, que o diga. O PT esteve no poder por quase 17 dos últimos 23 anos. Mesmo assim, Lula continua atribuindo a terceiros as crises que ele mesmo alimenta. E agora vai investir no discurso segundo o qual ele será o candidato contra o sistema. O Lula! Nome fantasia criado pelos populistas, à esquerda e à direita, para caracterizar um suposto conluio de forças políticas, econômicas e sociais que impediria o país de ser feliz. Para o petista, a política que ele frequenta há mais de 40 anos apodreceu. E claro, apenas ele e sua grey permanecem puros e castos. Agora deve ser a parte que fala do Bolsonaro, né? E nada, gente. Eu tava nervoso. Eu falei, rapaz, o que é que o Estadão tá querendo falar, mano? Não é possível. Eis então que Lula emplacar sua narrativa política de novo, conforme suas próprias palavras. Para resumir, o petista considera que se o eleitor levasse em conta somente as inúmeras realizações de seu novo governo, a eleição já estaria ganha. Mas como esse eleitor, segundo Lula, está sujeito às mentiras que a imprensa publica e a oposição comenta nas redes sociais a respeito de sua gestão, então será necessário mostrar-lhe a verdade cujo monopólio Lula reivindica. De novo, na guerra de Lula não há disputa política. Isto é, não há contraste entre propostas para o país nem respeito por quem pensa diferente. O que há é a caracterização dos adversários como inimigos do Brasil. O Lula caracteriza os seus adversários como inimigos do Brasil. Nós precisamos ganhar as eleições para consolidar a democracia no país, declarou Lula, sugerindo mais uma vez que a sua derrota significará mais nada menos que o fim da democracia. E agora é o grande finale, porque essas duas linhas falam mais sobre do que todo o texto. A democracia não vai acabar se Lula perder a eleição. Tradução. Todo mundo sabe que o candidato é o Flávio. Se Flávio Bolsonaro vencer, a democracia não vai acabar. Pelo contrário. Mas o Brasil certamente será um lugar consideravelmente pior se ele ganhar. O Estadão deixa claro, Flávio Bolsonaro não apenas não representa o fim da democracia, mas representa um lugar consideravelmente melhor se ele ganhar. O Brasil certamente será um lugar consideravelmente melhor se Flávio Bolsonaro ganhar. É aquela coisa, é o apoio tímido. É o apoio tímido. Chegou o dia, gente. 12 de fevereiro de 2026. Esse dia é histórico, é histórico. É histórico. O Flávio trouxe a esperança pro meu coração. Rapaz, Bolsonaro sendo solto até o final da semana, assim, eu vou ficar insuportável, viu? Eu espero ficar insuportável. Amanhã, deixa eu ver, que dia é hoje? Hoje é quinta, né? Amanhã ainda é sexta. Bolsonaro ser solto amanhã, pra mim ir pra casa, né? Eu vou ficar insuportável. Eu vou ficar... Eu vou acreditar que o Brasil é o país do futuro. Eu vou acreditar. E o Jair vai pra casa, no mínimo, porque é injusto demais. E assim que Flávio assumir, eu espero de verdade que, em primeiro ato do governo, todo mundo subir na rampa, sabe? Pacificação nacional. Todas as vítimas serão anistiadas. E no segundo momento, elas serão indenizadas por todo o sofrimento que elas passaram. Flávio Nantes Bolsonaro. Incrível o que esse cara está se tornando, está representando, está plantando no coração das pessoas. Nunca esperei que ia ser o Flávio. Que ia me trazer tanta felicidade, viu? Durmam com essa, velho. Ou acordem com essa, né? A democracia não vai acabar se o Flávio vencer a eleição. É só você trocar os termos. Troca o Lula pelo Flávio. Porque a eleição é entre Lula e Flávio. Todo mundo sabe disso. Chegou o dia, viu? Chegou o dia. Ainda tem... Vamos um pouquinho mais. Vamos um pouquinho mais. Ontem... Flávio também sobreviveu no covil do André Esteves. Gente, o homem é brabo. O homem é brabo. Flávio compara Lula ao Palavelho, ataca Haddad e é aplaudido no BTG. Só que, além do aplauso, o homem é brabo demais, velho. Você colocou aqui esse recorte maravilhoso. Olha como o Flávio começa a responder a Amanda Klein.
Atsuki até comenta, né? Segundo Flávio, o futuro ministro da Economia e seu governo ainda não foi escolhido. Nomes que circulam na imprensa são especulações que apenas dão margem ao surgimento para narrativas de desistência, caso nenhum desses nomes seja escolhido. O momento que a plateia riu e aplaudiu, né? Vamos ver. Tem mais de um momento, tem mais de um. O cara é liso. Joga e joga. Jogador. Escuta isso aqui, ó. Senador, quando é que o senhor pretende, primeiro, qual o perfil do seu ministro da Fazenda e quando o senhor pretende fazer esse anúncio? Porque o seu pai antecipou bastante, né? O anúncio do posto Ipiranga, na época o Paulo Guedes. O senhor já está nessa busca? Não, eu conversei com o André Esteves aí, mas ele fez uma conta rápida e viu que o salário não valia a pena de ser ministro da Fazenda, aí ele não aceitou. Já brincou com o Dedé, né? Falou, pô, eu chamei o Dedé pra ser melhor que não, velho. Não gostou do salário. Já quebrou, né? Desarmou todo mundo, aí todo mundo deu risada. E, gente, isso daí é uma coisa que eu não sei se ele faz de propósito ou não, mas qualquer curso de oratória que você fizer, eu nunca fiz nenhum curso, mas já ouvi isso daí ao longo da minha vida em algum momento, não sei. Sei que eu já ouvi, e tá na minha memória que eu já ouvi, que você chegar numa plateia e tudo mais, você chegar, fazer uma piada, o pessoal rir, descontrair, você ajuda você conseguir depois se conectar com essa pessoa e convencê-la, né? Você sabe, você pegou alguém que tá assim, ó, braços cruzados, segundo lugar, todo mundo assim, sai de braços cruzados. Conforme você vai falando, você vê que a postura da pessoa vai mudando, o cara descruza os braços, opa, essa pessoa agora tá mais receptiva. Aí você pode pisar no acelerador. A pessoa, o bicho chegou, já botou o reizinho na roda. Dedé não quis ser meu ministro, pô, isso não é ser o Dedé, né? Mas vamos continuar. Tá rindo aqui. Bom, mas é brincadeira, tá? Quem pensa começa a falar que eu convidei o André Esteves, é só brincadeira, tá? Bom, pra descontrair. Não, olha só, eu acho que tá muito cedo pra falar disso ainda. A imprensa tem especulado aí o Mansueto, o Roberto Campos Neto, alguns já até... Não, peraí que o Mansur é nosso aqui, não sei não, senador. Você... Não, mas eu tô falando o seguinte, eu não conversei com nenhum deles sobre isso, tá? São nomes excepcionais, eu acho que podem contribuir muito pro nosso Brasil, mas nome é uma coisa que a gente vê lá pra frente só. Eu não vou aceitar ninguém, tem que ser no mínimo igual o Paulo Guedes. Então, olha, já viu que subiu a régua, né? Agora, podem ter uma certeza, Amanda. Vai ser muito melhor com a Haddad. Até porque alguém tem que ser um economista, né? A pessoa tem que entender de economia para ser ministro da Fazenda, da Economia. Mas quando o senhor pretende anunciar, senador? O senhor já tem mais ou menos uma ideia? Não tem prazo, deixa eu aproveitar a oportunidade, porque eu vejo uma certa maldade quando a parte da mídia quer ficar especulando nomes. Eu não comecei com nenhum deles, mais uma vez, são pessoas excepcionais. Tá, daqui a pouco vai ter uma narrativa de que as pessoas não estão aceitando caminhar comigo nesse projeto de resgate do Brasil, como aconteceu com o Paulo Guedes lá atrás. Então não tem prazo para acontecer, não tem nome para ser colocado ainda. Óbvio que eu estou conversando com várias pessoas, tenho uma admiração por muita gente que está ainda de bastidor me ajudando e me ensinando muita coisa sobre economia, mas, mais uma vez, podem ter certeza que vai ser alguém que vai dar previsibilidade para o nosso país e que vai fazer com que o Brasil seja novamente um ambiente atrativo para quem queira empreender. Respondeu o que tinha que responder. Pronto. Essa parada do ministro da Economia não é pouco, não. A galera quer tutelar o governo do Flávio a todo custo. Tava ali a Bloomberg. O pré-candidato Flávio Bolsonaro apresentou-se como alternativa pró-mercado a Lula em evento repleto de investidores, mas ofereceu poucos detalhes sobre seus planos ou como os concretizaria. Mas tá reclamando já. Por outro lado, Lula gostou de ver André Esteves elogiar a economia. Dedé disse que a economia no Brasil não é terra arrasada e está com números favoráveis a Lula, né? É fofo demais.